Acreditem se quiser, ontem após o Sincerão, que era o antigo jogo da Discord, inclusive eu gostava mais do jogo da Discord, viu? Enfim, o Davi acabou pedindo desculpas pro Nizam. Isso mesmo. Gente, vocês viram que durante o Sincerão, o Davi se estranhou com o Pisani. Ele inclusive mandou o Pisani em certo momento calar a boca porque era a vez dele falar, né? O Pisani afirmou que o Davi não ganharia o BBB pela forma como se posicionava, pela forma agressiva. Aí o Davi disse que somente se o Pisani soubesse o que ele passou, o que ele ouviu, ele entenderia sua reação. E então o Pisani chega depois da dinâmica para conversar com o Davi e questiona então o porquê que o Davi tinha essa revolta com o Nizam e com o grupo dos meninos. E aí o Davi conta o motivo. O Davi diz que na festa de sábado, o MC Bin chegou nele e falou para ele se afastar do Nizam, porque o Nizam não seria uma pessoa confiável. Até então o Davi era meio que aliado do Nizam. É claro que isso estamos falando de pouquíssimos dias, porque o BBB começou há pouco tempo, mas já tudo isso aconteceu, né? Então o Davi contou que somente se tornou arquirrival do Nizam por culpa do MC Bin, que hoje é amigo do Nizam. Como assim, né? Aí o Pisani foi falar pro Nizam essa situação, contar que o Bin estava fazendo fofoca sobre ele e que esse era o motivo do ranço do Davi. Valendo frisar que eu acho que esse não deveria ser o motivo do ranço do Davi, né? O Davi tem vários outros motivos para ter ranço do Nizam. Eu não acho que o Davi tinha que pedir perdão ao Nizam, mas vocês vão entender o que aconteceu a partir daqui. O Nizam recebe essa informação, aí o Davi vê que o Pisani foi lá conversar com ele e pergunta pro Nizam: você quer conversar? E o Nizam responde: pode deixar que eu converse com o Bin, não preciso que você coloque nós dois na frente. Aí o Bin escuta o seu nome e diz: pode falar, pode falar. E o Nizam: deixa o Davi te falar o que é e aí nós dois vamos conversar. Aí o Bin rebate: não, vamos conversar nós três. Então o Bin já começa a se estressar ali porque ele quer tirar limpo logo a história. E o Davi pede para que os quatro, incluindo o Pisani, vão conversar no quarto. Tem que conversar os quatro, vamos tirar limpo. E o Nizam não queria conversar os quatro. Vocês não podem me forçar uma situação que eu não quero. Aí o Bin: mas você também não pode querer forçar uma situação que só favorece você. Aí o Nizam: não vai me favorecer, você não tá entendendo. O Bin ainda não sabia do que se tratava. O Davi convence para que todos os quatro vão pro quarto. E ali eles começam a conversar e a esclarecer as situações. O Davi então relembra tudo o que aconteceu. Ele diz que o Bin chamou ele para conversar durante a festa de sábado. E o Bin vai confirmando tudo, todos os detalhes. Realmente tudo que o Davi estava falando era verdade. E aí o Bin chamou o Davi para o quarto e disse: olha, melhor você se afastar do Nizam, ele não é tão confiável, nem eu mesmo estou mais confiando nele. O Bin confirma que falou tudo isso mesmo. Só que neste momento o Bin se direciona pro Nizam e questiona: mas eu não te falei isso já? E o Nizam: é por isso que eu queria que fosse a sós, porque já tinha me falado essa parada e a gente já tinha resolvido. Então o Bin já tinha conversado sobre não achar o Nizam confiável. Só que ele esqueceu de avisar o Davi, né? Aí o Davi explica que por isso cultivou um ranço do Nizam. Meu irmão, eu sou ser humano. A partir do momento que ele me passou essa informação, desde que eu entrei nessa casa, a gente tava junto, malhava junto. Então ele diz aqui que era aliado do Nizam no começo, mas que mudou a situação após a fofoca do Bin Laden. E o Nizam questiona o Davi: mas você não tinha me falado dessa informação? E o Davi: é porque eu não vou trair o cara. Se ele chegou pra mim pra avisar isso, ele foi meu amigo em primeiro lugar. E o Nizam: por que você tomou como absoluta verdade o que ele falou? E o Davi: eu enxerguei verdade no olhar dele. Mas aí que tá, o Davi. O Bin tava certo. Por mais que hoje o Bila aí tenha mudado de opinião, né? Ele tá do lado do Nizam, mas na época ele tava certo. Na época, tá? Eu também não gosto muito do MC Bin, tá? Mas ele ter falado que o Nizam não era confiável, ele tinha acertado. Aí o Nizam explica o motivo do Bin ter achado que ele não era confiável. Criaram uma fanfic sobre mim. Foi uma fofoca da casa. Então, gente, tudo isso oriundo daquela situação do espelho da Vanessa Lopes, né? O Bin tinha espalhado essa história de que o Nizam falou que a Vanessa Lopes ficava se olhando no espelho. Olha,
valendo frisar que o Nizam disse criar uma fanfic sobre mim, e que por isso o Bin, no final das contas, achava que o Nizam não era mais confiável. Mas acontece que o Nizam, quando foi se justificar com a Vanessa Lopes, basicamente ele mentiu. Ele disse pra Vanessa que ela se olhava no espelho porque ela é artista, porque ela dança em frente ao espelho, porque esse é o trabalho dela. Mas não, na verdade ele disse que ela chora olhando pro espelho pra fazer VT. Então ele mentiu na justificativa. Então a casa não criou fanfic nenhuma sobre o Nizam. Somente foram ditas verdades sobre o que ele falou. Mas agora ele virou o jogo, ele manipula muito bem. E ele traz essa situação que o Davi tinha ouvido que o Nizam não era confiável por conta dessa treta do espelho, e agora ele vira o jogo, depois de ter virado pra Vanessa, que a Vanessa agora ama o Nizam, mesmo ele tendo falado mal dela, e o Davi também ali meio que entendeu que o Nizam é uma boa pessoa, que na verdade criaram uma fanfic sobre ele, e que na verdade ele é confiável sim. Aí o Davi diz: agora, olhando no seu olho aqui, me perdoa de coração, errar é humano, irmão, mas foi por falta de informação. Posso sair amanhã? Posso, mas tô aqui olhando no teu olho porque eu sou homem. Ah, aliás, só saindo um pouquinho do quarto, esse negócio do Davi falar que é homem toda hora, o Rodriguinho tirou sarro, viu? Questionou ali se o Davi seria homossexual porque ele fica falando que é homem toda hora. Enfim, o Bin explicou que, na verdade, o que aconteceu com o Nizam ali foi que ele recebeu uma informação, e como ele tá dentro de um jogo, quando ele recebe uma conspiração vindo de outra pessoa, ele já se vira contra a pessoa, porque se trata de um jogo. Então o Bin dá a entender que ele nem ao menos vai conversar com um amigo, caso chegue uma conspiração pra ele, que ele tá num game, então ele vai começar já a agir antes de conversar. E o Nizam discorda disso. Você não tem certeza, Bin? Chegasse em mim, pai. Olha o que causou. Então o Nizam dá exemplo que toda uma fofoca fez o Bin se voltar contra ele, e o Bin explica: eu vejo mal movimentação na casa, você quer que eu me sinta como? Até que você sentou no meu lado, você entendeu o bagulho que tava estranho e eu falei na sua cara. Então, pessoal, assim, o Bin, ele tinha se voltado contra o Nizam na treta com a Vanessa, até que a Vanessa ficou do lado do Nizam e o Bin foi junto, ficou do lado do Nizam também. Porque o Bin tá apaixonadinho pela Vanessa Lopes. Ele não vai conseguir nada, porque ela já deu um toco nele, disse que tem alguém aqui fora, mas ele tá apaixonadinho. Até no modo dele falar ali, ele fala olhando pra boca dela, enfim. O Davi disse que tem coração grande, que é uma boa pessoa e que se precisar pode conversar com ele, e eles terminam essa conversa se abraçando. O Pisani depois opina que talvez o Davi seja eliminado, porque eles só acabaram resolvendo a situação entre eles hoje, e que isso pode prejudicar o Davi. Mal sabem eles que o Davi, na verdade, é muito querido pelo público. Pegou mal isso daqui dele pedir desculpas, mas ele foi muito manipulado pelo Nizam nessa conversa. E também pelo MC Bin, né? Enfim, por todo mundo. Acabou que o Davi caiu no conto deles. E isso não pode acontecer. O Davi tem que acordar logo, pra ele não acabar perdendo público aí, né? Ele tem que virar esse jogo, não pode se aliar ao Nizam, né? Aí fica feio. Mas eu ainda confio no jogo do Davi. Acho que ele é muito inteligente e que ele ainda vai captar as informações todas aí e vai montar o seu quebra-cabeça para se voltar contra o Nizam. Vamos ver então, vamos continuar acompanhando. Eu estarei aqui trazendo todas as informações para vocês. Continuem ligados, até uma próxima e tchau!